Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, responsável por este programa semanal. Estamos a gravar ao início da tarde de 9 de maio de 2025, dia em que se comemora em Moscovo os 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazi na Europa. O resto do continente, nomeadamente os países ocidentais, celebrou esta mesma data na véspera. Isto porque, devido a uma diferença de fuso horário, as comemorações passaram-se assim. Eu diria que esse fuso horário hoje também marca um certo distanciamento político entre antigos aliados, mas isso não é nada de novo, começou logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. São meus convidados para falar desta data, projetando-a no presente, a Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Universidade Nova. Olá, Raquel. Olá Pedro, olá Rui. E o Rui Cardoso, anterior editor da secção internacional do Expresso, veterano desta casa e comentador na SIC, como aliás a Raquel também é. Dá-se o caso de serem ambos meus queridos amigos e termos reunido aqui um trio de lampiões em vésperas de derby. A edição técnica deste episódio está a cargo do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então, sem mais delongas, lembrar primeiro, aqui pedindo o contributo do Rui, exatamente o que é que estamos a assinalar. São os 80 anos de quê? Bom, obviamente o fim da guerra na Europa, visto que ela se vai prolongar no Pacífico até agosto. Agora, o que é curioso é que numa situação em que a Alemanha nazi é apanhada entre dois fogos, pelo desembarque da Normandia a 6 de junho de 44 e pela operação Bagration dos soviéticos a leste, a 22 de junho de 44 também, e no entanto vão ser precisos 11 meses para que o Reich efetivamente caia. Porquê é que isto acontece? Acontece por várias razões. Uma destas é que do lado anglo-americano vai haver uma alternância de excesso de prudência e falta de cabeça, que vai fazer com que numa primeira fase o marechal britânico Montgomery invente uma operação completamente disparatada, aerotransportada sob Arnhem, na Holanda, que supostamente acabaria com a guerra e que se salda numa desgraça pegada, portanto não consegue nem perto nem de longe os seus objetivos. E a partir daí há a contraofensiva alemã das Ardenas no Natal de 1944 e a partir daí, que acaba por ser repelida, mas com estes dois sustos, Eisenhower, o comandante supremo aliado, vai ser hiperprudente e a partir daí o avanço anglo-americano sobre a Alemanha vai, por assim dizer, fazer-se a passo de boi. O que não quer dizer que não seja ameaçador do ponto de vista das autoridades nazis. No leste, o primeiro avanço soviético é absolutamente devastador. Portanto, em julho de 44 os soviéticos já estão às portas de Varsóvia, mas não vão entrar, vão deixar a resistência polaca ser massacrada pelas forças SS e só de facto no início de janeiro é que a ofensiva soviética, neste caso visando claramente Berlim, porque Eisenhower abdicou de Berlim, embora tivesse tropas americanas a 30, 50 km de Berlim, mas achou que não valia a parada, achou que Stalin se iria criar, portanto, um atrito fortíssimo com ele. Tinha, aliás, havido um atrito fortíssimo, porque quando há a sublevação de Varsóvia, os americanos propõem a Stalin, vendo que os soviéticos não avançam, invocando uma coisa que é real, mas que ao mesmo tempo há alguma má-fé nessa invocação, que é que as tropas estão cansadas, as linhas de comunicação estão muito esticadas, não há condições para continuar a avançar. Os americanos oferecem-se para bombardear as forças nazis em Varsóvia e, de facto, Stalin diz nem pensar. E, portanto, neste contexto, Eisenhower claramente abdica, irritando um bocado Churchill, mas abdica do avanço sobre Berlim. É basicamente isto que se passa. Porquê é que a Alemanha demora tanto tempo a cair?
dentro destas razões, sobretudo a leste, porque as atrocidades do Exército Vermelho começam a ser de tal ordem, nomeadamente sobre civis e sobre zonas habitadas por civis, que a ideia passa a ser mais vale resistir e morrer de armas na mão do que ser massacrado e ser torturado atrozmente. Portanto, isto vai demorar 11 meses quando, olhando para a situação em julho de 1944, poder-se-ia pensar que ia demorar 3 ou 4 meses ou 5. Não demorou nada que se parecesse com isso. Ora bem, no final de abril, Adolf Hitler suicida-se no bunker, juntamente com a sua mulher Eva Braun. Passados 8 dias, a Alemanha o Terceiro Reich está a assinar a rendição e, de facto, depois duraria uns meses ainda, até ao final do verão, praticamente, a acabar a guerra na frente asiática, na frente do Pacífico, com as bombas atómicas e a capitulação japonesa. Ora, enquanto falamos, estava aqui a ver nas notícias fotografias da impressionante parada militar que, como sempre, Vladimir Putin promoveu em Moscovo. E via, sorridente e ao lado do presidente russo, o seu homólogo chinês Xi Jinping e vários outros líderes quer de nações com regimes autoritários, como a Guiné Equatorial, ou as repúblicas da Ásia Central, como o Quirguistão e o Turcomenistão, também lá estão líderes de países europeus, que pelo menos formalmente democráticos, ou cuja plena democraticidade é hoje posta em causa, como a Sérvia de Vučić ou a Eslováquia de Robert Fico. E eu queria pegar nisto para falar convosco também sobre esta brecha que a casualidade do fuso horário que levou a que houvesse 2 datas para se comemorar este dia seja também hoje de facto sinal de uma brecha política e civilizacional até bastante, que tem crescido em profundidade, a meu ver. Raquel, o que te dizem os sorrisos e a cumplicidade de Xi Jinping e Vladimir Putin ao celebrarem esta data? É de facto uma fotografia importante, imagens que são muito fortes. Na verdade, se olharmos para aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, não é nada de novo. Esta presença de Xi Jinping é, em primeiro lugar, uma presença no sentido de reforçar a parceria com a Rússia, neste momento que vivemos a nível internacional, e nestas coisas é verdade que as palavras têm sempre o seu peso, mas as palavras que são escritas ou proferidas pela República Popular da China têm, eu diria, mais peso. E no comunicado oficial, explicando que Xi Jinping iria a Moscovo, a China diz de forma clara que vai estar presente nas comemorações, e aqui usa a expressão russa, não a expressão, nós geralmente dizemos Segunda Guerra Mundial, a Rússia diz Grande Guerra Patriótica. E nesse sentido, logo, nesse pormenor, nós percebemos que há aqui uma convergência em termos da forma de entender e de olhar para o mundo. Também, por outro lado, há aqui uma espécie também de olhar para estas comemorações, enfatizando aquilo que foi, na perspectiva, evidentemente, desta China, a própria Guerra Fria. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade que a relação entre a União Soviética e a China comunista, enfim, foi tudo menos fácil, pelo contrário, entraram em choque direto, tiveram um conflito militar direto em 69 e depois tivemos a reaproximação aos Estados Unidos. Portanto, há muito nesta história recente que nos diz que esta relação entre os dois países é uma relação extremamente difícil, com muitos altos e baixos, mas que foi muito enfatizada logo no pós-Segunda Guerra Mundial com o que foi a Guerra Fria, ou seja, se é verdade que no início temos esta diferença do 8 e do 9 de maio, esta outra diferença aqui o que faz é dar à União Soviética de então
uma possibilidade de também ela própria celebrar o fim desta guerra mundial, e aqui concretamente no teatro europeu, fazê-lo contra ou de forma diferenciada ao que à época eram os tais países para lá da cortina de ferro, para usar a feliz expressão de Winston Churchill. E em termos históricos é isto. Agora, para a própria China, a data mais interessante ou a data mais relevante é em setembro. Porquê? Porque se é verdade que o Japão depois das 2 armas nucleares acaba por capitular, a rendição oficial é feita a dia 2 de setembro e depois, porque para os chineses essa foi a grande guerra por razões óbvias, ou seja, a invasão do Japão foi terrível, ela começa verdadeiramente antes, mas começa sobretudo em 1937, e foi uma guerra extremamente cruel, uma guerra na qual a China, então nacionalista de Chiang Kai-shek, não a China comunista, que só seria fundada em 1949 e que ajudou e foi muito importante em derrotar o Japão. É de tal ordem que, de seguida, é feito a 9 de setembro o Tratado de Nanjing, entre as forças que acabou por operacionalizar essa rendição no território chinês. E os chineses escolheram Nanjing, uma cidade mais a sul, porque foi justamente em Nanjing, que era a sede do governo da República Popular da China antes da invasão japonesa, e que foi um local onde se cometeu um dos grandes crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que foi, em inglês é mais fácil de traduzir o horror que foram aquelas 6 semanas sem qualquer limite imposto de cima para baixo em relação às tropas japonesas. Em inglês caracteriza-se este momento, esta tragédia, como The Rape of Nanjing, ou seja, a violação de Nanjing. E, portanto, para a China, esse é o ponto interessante. Só mesmo para finalizar esta outra dimensão da Segunda Guerra Mundial, como é fácil para nós percebermos, a China comunista, a China de Xi Jinping e os líderes anteriores, sempre teve aqui alguns problemas com o defender esta contribuição chinesa. Porquê? Porque ela foi feita pelo seu rival, pelo Chiang Kai-shek, pelo partido que perdeu a Guerra Civil, ou seja, a China comunista só aparece em 1949 e, portanto, durante muitas décadas, sim e tal, foi importante porque, evidentemente, a China ganha um lugar como membro permanente do Conselho de Segurança, a China consegue fechar os tratados desiguais que lhe foram impostos pelas grandes potências, sobretudo as ocidentais, mas era sempre um tema do ponto de vista histórico muito complicado e as ditaduras, como sabemos, lidam mal com a verdade e a objetividade histórica. Nos últimos anos, o que a China de Xi Jinping tem feito é recuperar essa contribuição, ainda assim não tão entusiasmada, mas recuperar essa contribuição chinesa e festejar, e este ano vai também festejar esta data importante, os 80 anos do fim da guerra no Pacífico, nesta vertente anti-Japão, mas sobretudo porque face ao mundo em que vivemos e também com esta fase de transição e rivalidade com os Estados Unidos, a China tem aqui uma oportunidade de ouro de reforçar ao mundo que aquilo que a China diz hoje, que é um polo de estabilidade face ao bullying, ao zigue-zague dos Estados Unidos, isto não é novo, ou seja, a China já anteriormente esteve presente na criação desta ordem internacional em 45, ordem que agora a China, enfim, com alguns aspectos bastante cínicos, mas que agora a China advoga defender versus o criador dessa ordem, que são justamente estes Estados Unidos de Trump. Ora bem, e a China que vai estando com o pé em vários tabuleiros, porque se hoje, à hora que gravamos, Xi Jinping está com o Putin, não é menos certo que as relações com a União Europeia são também uma aposta chinesa, comerciais e não só,
e claro que também noutros países, noutras geografias, da África, América Latina, obviamente ao resto do continente asiático. Vladimir Putin reúne em Moscovo uma panóplia, como eu dizia, de gente, além dos que citei, estão lá os líderes do Egito, da República do Congo, da Arménia, do Brasil, inclusive, o presidente Lula, etc. Até que ponto, Rui, é que este desfile de personalidades, por contraste com os líderes ocidentais europeus que ontem celebraram o mesmo facto histórico, em que medida é que isto nos mostra um mundo onde se confrontam visões, uma de democracia liberal, se quisermos simplificar, versus a de um outro mundo que tem regimes bastante diversos, mas que não se revêem nem numa ordem que parece já acabada, unipolar, chefiada pelos Estados Unidos, nem sequer numa ordem de multilateralismo assente nos valores da democracia liberal. Pois, e há aqueles que estão, digamos, com um pé num lado e um pé no outro, a começar por Lula, quer dizer, democraticamente eleito no Brasil, e que se por um lado vai, por assim dizer, fazer o frete a Putin a Moscovo, por outro lado nunca cortou as pontes com a Ucrânia, e tentou, portanto, ter ali um papel, por assim dizer, mais sincero, mais real em negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia do que outros pseudo-mediadores. Agora, faltam ali, para enriquecer aquele quadro, falta ali alguém, falta a África do Sul, por exemplo, que é um país importante, e depois, exatamente, e depois outra coisa também importante, quer dizer, neste imaginário, vamos chamar-lhe do terceiro mundo, a simbologia russa e chinesa continua a ser fortíssima. Quer dizer, basta lembrar-nos que na bandeira de Moçambique ainda fazia parte, na bandeira da independência, está lá a AK-47, a Kalashnikov, portanto a arma por excelência fabricada pelos soviéticos e usada pelos guerrilheiros de todo o mundo, e portanto há ali digamos, um certo atavismo, uma certa dívida de angolanos, moçambicanos e outros países onde houve lutas de libertação contra o jugo colonial, de agradecimento em relação a quem os apoiou logística e politicamente na altura, nomeadamente a União Soviética, que já não existe, e a China. Isso de facto não é esquecido e continua a jogar ali um certo papel. Claro que tudo isto agora se baralha quando temos Trump na Casa Branca, a organização norte-americana de apoio ao desenvolvimento criada no tempo de Kennedy é desmantelada, o que desde logo tem duas coisas. Uma é que provavelmente condena à morte milhões de pessoas por sida, por tuberculose, por paludismo, etc., que não serão devidamente tratadas, e depois, por outro lado, estende, de facto, a passadeira vermelha a quem? Àqueles que Trump diz querer combater, ou seja, a China. Quer dizer, a China aparece como, ironicamente que seja, aparece como uma potência moderada e que quer continuar a estender a mão, à maneira deles, evidentemente, aos países, portanto, do terceiro mundo. Mas eu falei na Kalashnikov, na AK-47. Deixa-me só dizer uma coisa que é interessante, que é a famosa Kalashnikov, não é senão a arma ainda criada no tempo da Alemanha nazi, portanto a primeira espingarda de assalto verdadeiramente digna desse nome, que é a SIG-44, e portanto o Sr. Kalashnikov vai tirar essa arma que estava em fato de cerimónia e vai pô-la em fato de macaco. A mesma ideia, mas mais rústica, indestrutível, qualquer um sem instrução militar, sem grande habilidade de tiro, podia pegar nela e fazer coisas. Essa AK-47, bem como o herdeiro das bazucas e dos Panzerfaust alemães, ou seja, o lança-granadas de foguetes, são, por assim dizer, falando no que, não na política, mas no campo de batalha, sai da Segunda Guerra Mundial. O campo de batalha nunca mais será igual depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente porque passa a ser a infantaria de todos os lados, dotada de espingardas de assalto e de lança-granadas de foguete. Olhando para esta divisão, lembrei-me, obviamente, do já vetusto movimento dos não alinhados que reunia aqueles países que durante a Guerra Fria não queriam estar nem com a NATO nem com o Pacto de Varsóvia. Esse movimento ainda existe, aliás a sua presidência rotativa está ocupada por alguém com credenciais tão edificantes como o presidente do Uganda,
Yoweri Museveni, mas curiosamente é um movimento de que os membros originais, portanto, sobretudo latino-americanos, africanos, do sul da Ásia, são membros a Índia, de pleno... mais do que todos. A Índia, claro, são membros de pleno direito, mas que têm agora como membros observadores países como a Rússia ou a China, entre outros. Poder-se-á dizer, Raquel, que os não alinhados estão bastante alinhados e a fazer frente à visão ocidental do mundo? É uma ótima pergunta, Pedro. Eu tenho alguns problemas com os não alinhados, ou com os BRICS, para todos os efeitos. Sim, os BRICS são quase como uma guarda avançada dos não alinhados, não é? Isso, exatamente. Porque são muito heterogéneos entre si e porque a Índia aqui acaba por romper ou furar, se quiseres, estas considerações em termos de um possível alinhamento. A Índia, há pouco o Rui falava de países como a China e outros que jogam em vários tabuleiros. Eu penso que nesta fase temos que prestar mais atenção à Índia, porque não só a Índia tem, ao longo dos tempos, uma relação excelente teve e tem ainda hoje uma relação excelente com Moscou, seja na versão soviética, seja na versão, evidentemente, agora da Federação Russa, mas, por outro lado, devido justamente à percepção, por causa da Rota da Seda, mas não só, de uma espécie de cerco da China em relação às suas fronteiras, em relação àquilo que é a sua vizinhança, entre outros problemas, a começar desde logo por terem uma fronteira comum que não está definida, que não é definida de forma para os dois lados, portanto, e ainda há uns anos recentes tivemos conflitos sérios nesta fronteira, mas sobretudo esta ideia de que a China está a cercar, a limitar a Índia. E a Índia, ao mesmo tempo, foi obrigada quase a acordar e a fazer uma reaproximação com alguns travões, também não nos vamos entusiasmar, mas com os próprios Estados Unidos. A Índia por exemplo, está no famoso Quad, ou seja, esta articulação entre o Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Austrália. O ponto aqui é, quando olhamos para estas comemorações, nós vemos que a Índia não está presente, do ponto de vista, não tem de todo sequer o mesmo destaque, ou não teria como a China, e sobretudo porque a Índia neste momento está numa guerra com o Paquistão. E este ponto é importante justamente para essa ideia dos não alinhados que estavas a destacar. Porquê? Porque Modi olha para a parceria crescente e reforçada entre Moscou e Beijing, olha com imensa preocupação, mas por outro lado, a Índia neste momento tem muitas dificuldades em conseguir romper essa parceria. E o que a Índia tem feito é reduzir a sua dependência em termos de armamento, antigo soviético e depois russo. A Índia comprou caças, os caças à França, comprou também drones a Israel. Olha, Raquel, os Rafale, dos quais pelo menos um terá sido abatido agora neste mês. Exatamente, eu estou aqui a seguir isto, a tentar também, todos nós, não é? A tentar compreender, porque do lado do Paquistão, os caças, os últimos, pelo menos a última encomenda foi comprada à China. E por outro lado também ainda há armamento dos Estados Unidos. O ponto é, esta ideia do não alinhamento, eu tenho muitas dificuldades em encaixá-la. O que me parece é que há um ocupar, como também há pouco o Rui destacou, há um ocupar desse espaço a nível internacional pela China. A China é claramente aqui o país que está a fazer a liderança, todo este destaque dado ao mundo multipolar e por aí fora, que enfim, no fundo, é um exercício de poder como qualquer outra grande potência.
não vejo tanto esse não alinhamento como algo que seja, se quiseres, uma espécie de objetivo comum entre todos, mas sobretudo vejo como uma oportunidade, que agora é obviamente reforçada pelo sair de cena em termos de soft power por parte dos Estados Unidos no mundo, e vejo aqui, para mim a Índia é um país-chave, porque foi um país fundamental na ideia do não alinhamento, enfim, um não alinhamento que também foi sempre um bocadinho sui generis, foi mais não alinhamento do Ocidente. Exatamente, foi daí que eu parti. Exatamente, portanto tenho sérias dúvidas sobre isso. Agora, o que a mim me parece evidente é que a China se está a posicionar há muito e agora de forma ainda mais acelerada. Por outro lado, a consequência é uma resposta, uma reação, e esta guerra, à qual, em termos gerais, porque também o mundo está todo virado do avesso e temos eleições em Portugal também, portanto também temos muitos temas que nos captam a atenção, mas esta guerra entre a Índia e o Paquistão, que são dois países com armas nucleares, e que têm aliados diferentes em momentos diferentes, nós temos de facto de acompanhar com mais força. Já tiveram várias vezes à beira mesmo do confronto nuclear, não é? Em décadas passadas. E agora voltam a estar. Não, e porque repara, neste momento o grande apoiante, o grande investidor, o grande fornecedor do Paquistão é a China. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos. A China está a ver isto, a tentar perceber se o seu armamento funciona em combate, está a tentar perceber também como é que é a reação internacional a tudo isto, e se há coisa que nós não podemos, enfim, Modi, em termos internos, também não me parece propriamente um grande apoiante da democracia liberal plena, não é? Isso traz problemas sérios dentro de casa, mas a nível externo, há um elemento de identidade que é óbvio, uma Índia mais nacionalista, uma Índia mais assertiva no mundo. E, portanto, essa assertividade choca, ou se quisermos, entra mesmo em choque frontal com aquilo que a China quer para toda esta região. Portanto, eu, por estas razões e outras, mas tenho sempre muita cautela em relação ao não alinhamento ou esta ideia de que há uma espécie de coligação entre aspas, Ocidente, que também é outro conceito que temos às vezes que problematizar. Queria só terminar dizendo, o Rui falou sobre o presidente Lula e o Brasil. Eu bem sei que, sendo católica, tenho um Papa novo e devia ser mais... enfim, mais positiva e mais otimista e até mais querida, mas muito honestamente a presença do Brasil ao nível do seu chefe de Estado nesta cerimónia e tendo em conta o tipo de guerra e a agressão feita à Ucrânia é, na minha perspectiva, uma vergonha em termos daquilo que deve ser, enfim, o posicionamento de uma democracia liberal. Podemos concordar, discordar, agora estar presente nestas comemorações com toda aquela pompa e circunstância, acho muito sinceramente uma vergonha do ponto de vista externo. Ora, eu gostava que olhássemos, já que se falou aqui precisamente de um Ocidente e de um contraponto com estes países de que temos falado, achava que é importante também escutarmos um bocadinho a saúde desse Ocidente e de uma ordem mundial que nasceu, no fundo, da data que estamos aqui a assinalar, com instituições que se construíram, com princípios e valores que foram sendo melhor ou pior e de forma sempre irregular e variável, mas que foram sendo de alguma forma orientadores e que agora são postos em causa por alguns, e eu acho que esta é a diferença principal, dos atores que foram pilares dessa arquitetura e acima de tudo os Estados Unidos da América, desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca. E pedia-vos a ambos um breve comentário a que perspectiva tem esta ordem mundial. É o fim dela como alguns auguram, ou estamos num momento em que é possível salvá-la e como?
Bom, salvá-la tem que passar por uma reforma do sistema de funcionamento das Nações Unidas, por exemplo, através da presença de outros países ditos do terceiro mundo no Conselho de Segurança na qualidade de membros permanentes. Isso pode aí fazer alguma diferença. Depois, há outra coisa em que, se pensamos na influência ou na não influência de europeus e americanos e tal sobre os países ditos do terceiro mundo, há aqui uma pedra de toque importantíssima, que é a questão de Gaza, a questão dos massacres em Gaza, em relação aos quais, se temos, por exemplo, enquanto país, a França e o Reino Unido relativamente enérgicos a condenar os desenvolvimentos recentes, nomeadamente o corte total da ajuda humanitária por parte das autoridades israelitas, temos que, a nível da União Europeia, enquanto União, enquanto instituição, não há exatamente a mesma consonância, até porque sabemos que há lá vozes dentro fortemente discordantes, como não podia deixar de ser, a começar pelo Sr. Orbán. Raquel? Eu, em relação à pergunta, Pedro, eu penso que eu inclino-me mais para estarmos a assistir ao fim de uma era. Ao fim de uma era, ou seja, porque também me parece que o próprio Partido Republicano atravessa uma mudança estrutural. Ou seja, não é só Trump, é tudo à volta de Trump. E nesse sentido, talvez o exemplo ou o aspecto que é verdadeiramente, que indicia essa transição, se quisermos, é sobretudo se é verdade que a relação entre os países desse Ocidente também muitas vezes é uma espécie de... É lida de uma maneira até, não digo romântica, mas de uma maneira muito positiva, ou seja, quando falamos em relações especiais e por aí fora, as relações entre os países têm imensos momentos de tensão, imensos momentos de discordância, e portanto também aí temos que voltar a fazer esse trabalho mais de maior atenção, mas sobretudo, mas há um conceito de aliança. E o que é espantoso agora é que temos o país âncora, o país fundamental de toda esta aliança, a criticar os seus aliados. Este é para mim o ponto. E a provocar reações até eleitorais. Talvez o melhor exemplo de todos é o Canadá. Justamente para combater aquilo que se considera hoje uma ameaça. Portanto, para mim, esse é o elemento mais relevante em termos da forma como esta administração é mesmo diferente face a outras administrações anteriores, inclusive a do próprio. Mas, sobretudo, também porque nós temos, a nível internacional hoje, e nós falávamos há pouco disso, há alternativas. E essa alternativa está cada vez mais coligada, ligada, articulada à volta da China, ou seja, existir essa alternativa, que é uma alternativa explícita e claramente ditatorial, também traz aqui um elemento muito difícil de gerir, mas para mim estamos claramente num período de transição. Há um mundo que vai acabando, que acaba. Nós não sabemos ainda qual é que vai ser a próxima fase a nível internacional, também não sabemos o quão desta era ou o quão deste mundo pode passar para essa nova fase, portanto estamos aqui num processo de redefinição, mas parece-me bastante óbvio que isso aconteça. Se isso vai fazer um mundo com menos guerra e com menos conflito, tenho dúvidas. Há pouco o Rui destacou o caso concreto de Gaza e aquilo que está agora a ser posto em marcha por parte deste governo Netanyahu, que é infelizmente também um exemplo de como uma democracia liberal se está a tornar cada vez mais numa democracia iliberal, neste sentido de quem está no poder não respeitar o Estado de Direito e, sobretudo, pôr em marcha, mais uma vez, aqui neste caso concreto, um plano absolutamente de desumanização do outro, e neste caso concreto os palestinianos, na faixa de Gaza. É mesmo muito preocupante, porque temos esses sinais
pelo mundo fora. Portanto, caros ouvintes, o nosso combate enquanto democratas liberais é muito duro e muito difícil nos próximos anos. Eu não estou nada otimista, não sei o que é que se passa, mas não estou nada otimista. Enfim, temos de ser talvez mais realistas do que otimistas e pessimistas, mas os sinais são, concordo, de alguma preocupação. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast, do nosso tempo, mas antes de deixar os meus amigos e convidados irem-se embora e preocuparem-se com a grande partida da manhã às 18, que felizmente já estará jogada quando este podcast for para o ar, tenho de lhes fazer a última pergunta que faço a todos os convidados aqui do Mundo a Seus Pés. Raquel, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, para onde é que ias e porquê? Olha, eu há muito que gostava de fazer os parques naturais dos Estados Unidos, tinha essa ideia. Tendo em conta os últimos 100 dias, ou seja, em podendo fazer isto, lá está, que bom que seria agora ter 1 mês ou 2 meses de férias, era a maravilha absoluta, mas passei a encarar os parques naturais do Canadá como essa primeira opção, ou seja, também como apoio justamente a um país que, na minha perspectiva, acabou de eleger ou acabou de confirmar uma das pessoas, em termos técnicos e em termos de currículo, das mais competentes e das mais extraordinárias, como eu há muito não via. Portanto, se eu pudesse escolher, sem restrições financeiras e mesmo de tempo... É essa a ideia da pergunta. Sem ter restrições profissionais, era fazer o Canadá de uma ponta à outra, percorrendo os seus parques naturais. Muito bem, e o primeiro-ministro Mark Carney estaria lá para receber-te de braços abertos. Rui, qual era o teu destino? Bom, como Raquel me roubou o Canadá, queria ser também a minha primeira escolha. Roubar o Canadá está na moda. Há quem o queira fazer, de facto. Mas alternativa. E a alternativa é ir à Alemanha, é ir a Torgau, onde em 25 de Abril, nem de propósito, de 1945, se fez a junção entre as tropas americanas e as tropas soviéticas, o que parecia apontar para um novo mundo de desanuviamento. Não foi exatamente assim. Bom, mas já que lá estava, de facto... iria a Bayreuth outra vez, ver o festival do Wagner e, sobretudo, deliciar-me com a ideia de que, nos dias da queda do regime nazi, Wagner deixou de estar em moda porque aquela ideia do crepúsculo dos deuses e dos heróis cercados por inimigos hostis cada vez mais perto era um bocado incómoda e era, de facto, o Gott Dammrung, portanto, o crepúsculo dos deuses que se passava em 1945. E vais às cervejas, não? Eu não sou grande amante da cerveja, mas ir ao Riesling branco, isso era rapaz para ir. Eu só espero que não te acontecesse como dizia o Woody Allen, de cada vez que ouço Wagner fica uma vontadezinha de invadir a Polónia. E com isto fecho o círculo deste episódio, agradecendo à Raquel Vaz Pinto, ao Rui Cardoso, ao Gustavo Carvalho pela sonoplastia e sobretudo a si que está desse lado a ouvir O Mundo a Seus Pés. O podcast volta para a semana com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve, até sempre.